Senhoras e senhores, muito bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Narla Guiar, sou jornalista, mestre de cerimônias, e é uma grande alegria estar apresentando pelo segundo dia consecutivo o 4º Simpósio Jurídico Desafios do Estado Pós-Moderno, Perspectivas Jurídicas e Sociais na Educação. Neste momento, assistiremos ao painel com o tema Estatuto da Criança e Adolescente e a Proteção Integral da Criança e do Adolescente na Educação. Para fazer a apresentação, convido o excelentíssimo doutor Guaraci Viana, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: ECA, Leis, Direito Penal, Assistência à Infância e Juventude, Defesa do Consumidor, Direito Constitucional e Leis Especiais. Doutor, seja muito bem-vindo. Convido também o excelentíssimo doutor Cairo Ítalo França David, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 2006, presidente da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, doutor. E para mediar o debate, convido como mediador o advogado doutor Humberto Adami, vice-presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da Seccional da OAB do Rio de Janeiro, presidente da Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. Seja muito bem-vindo, doutor, e um ótimo trabalho a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o honroso convite do Instituto Silva Neto, na pessoa do seu presidente, o advogado Silva Neto, que está ali e que promove a segunda vez que eu participo. Estou muito honrado e muito feliz, muito agradecido, Silva Neto. Prazer estar aqui, meu amigo de 40 anos, querido Guaraci Campos Viana, e o desembargador Caio também. Então, podemos dar início logo aos trabalhos. E quem é que vai iniciar, desembargador Caio? Bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o Dr. Silva Neto, instituto que tem realizado esses simpósios, contribuído para a nossa cultura jurídica. Saúdo o doutor Adami, nosso coordenador, meu digno colega aí de velhos tempos, doutor Guaraci Campos Viana. Não posso dizer há quantos anos eu conheço, senão vai denunciar a nossa cidade. Então, essa história, as mulheres que falam isso, não diga há quanto tempo a gente se conhece, não, senão isso denuncia a idade. Aliás, eu tinha uma promotora que ela não gostava de falar determinadas expressões, que denunciavam a idade. Então, um dia eu cheguei para ela e falei assim: olha, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, eu disse assim, ele chegou, a namorada dele falou assim, ele tá um pão. Aí ela morreu de rir, que esse negócio de pão aqui, eu acho que a maioria nem nunca ouviu falar isso. Isso era rapaz bonito nos anos 60. Tinha até a música ali. Um pão é um pão, é um pão. Então, isso é dos velhos tempos, Mas, então, eu não vou dizer há quanto tempo conheço o doutor Guaraci. Quero saudar também a doutora Janaína Duarte, minha esposa, que aqui está me prestigiando, veio me acompanhar. Fico muito feliz de você estar aqui comigo nesse momento. Você é muito importante na minha vida e é muito importante que você esteja presente nesses momentos. Saúdo a todos. Me cabe falar sobre o ECA. Eu, como estou numa Câmara Criminal, aliás, tem aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Assim aconteceu comigo. Eu fiz o concurso, fui trabalhar em Porciúncula. Na época era clínica geral, a gente tinha de fazer tudo. Civil, criminal, trabalhista, a gente fazia até Justiça Federal no estado do Rio. Depois eu saí, fui promovido não, eu fui responder em Silva Jardim, onde eu tinha trabalhado, fiquei um mês lá,
Não podia ficar muito lá, porque todo mundo me conhecia. E eles confundiam aquele Cairo com um juiz. Tanto que uma vez eu estava, rapidinho, para não tomar muito tempo, mas eu estava fazendo uma audiência, e era uma audiência de alimentos. Tinha um sujeito chamado Lafayette, a esposa dele era Dalgisa. Lá atrás ela chegou a me procurar, mas eu não fui advogado dela. Aí quando eu estou para começar a audiência, aí entra o Lafayette, aí vira ela para mim: Caio, eu devia te chamar de doutor. Caio, você é juiz agora, você não vai tomar providência contra ele não? Até hoje ele não paga a pensão, você não vai prender ele não? Eu falei, aí eu fiquei assim sem jeito, o promotor olhando para minha cara, todo mundo. A Dalgisa, que a senhora conversa com o defensor. Que defensor? Para que eu vou falar com o defensor? Você é um juiz, prende logo ele. Quer dizer, eu não podia ficar sendo juiz lá, não tinha jeito. Porque as pessoas confundiam, né? Você na sua cidade não tem jeito. Não é? Mas aí, depois eu saí, fui para Casimiro, Cachoeiras de Macacu, Barra do Piraí, Caxias. Lá em Caxias foi quando eu conheci o doutor Silva Neto, eu era do Tribunal do Júri. Fiquei 5 anos no Tribunal do Júri, depois fui para Campo Grande, vara de família, e depois fiquei só no crime. Vim para um juizado especial criminal, era da turma recursal criminal. Quando eu acumulava com vara criminal. Quando fui promovido, só trabalhei em Câmara Criminal. Então, dei aula de Direito Penal, dei muita aula na EMERG, ESAGE, particular, tudo Direito Penal. Então, acabei me especializando, fazendo mestrado em Ciências Penais, então a vida me levou para esse lado. Então, eu vou falar, mas dando mais ênfase à parte criminal ligada ao ECA. Existe, até aqui, pegando um certo gancho com o desembargador Guaraci, existem alguns artigos de proteção da criança e do adolescente. Temos, né, o crime de abandono material, não é? Temos o crime de abandono de incapaz. Abandono material, uma coisa que pouca gente sabe, mas quando o sujeito faz um acordo para pagar alimentos e não paga alimentos, ele, além de estar sujeito a uma prisão civil, ele está sujeito também a responder por um crime de abandono material. Lógico, não é um crime só em relação à criança e adolescente, ele pode ser em relação também ao cônjuge, aos ascendentes, não é? Aquelas pessoas que dependem economicamente de quem tem de pagar os alimentos, mas é um crime. E também tem o abandono de incapaz. O sujeito pode estar num lugar perigoso, alguém deixa a criança para ele tomar conta, ele não toma, acontece algo com essa criança, ele é responsável por isso. Então tem esses crimes que tentam proteger a criança ou o adolescente. O objeto jurídico é a segurança dessa criança ou do adolescente. Criança até 12 anos, adolescente a partir dos 12 até os 18. E, como a gente está falando de proteção integral da criança, e naquela parte que me toca, que é da parte criminal, eu gostaria de tecer assim, algumas considerações em relação à maneira como algumas questões têm sido julgadas. Eu tenho um soneto, que é do Chico Buarque de Holanda, no Fado Tropical. Teve um filme, né? E ele e o Rui Guerra fizeram esse soneto, não sei se é dele, do Rui Guerra ou só dele, mas quem declama no disco é o Rui Guerra. E como é relativo a Portugal, que é fado tropical, ele até declama imitando, né, o sotaque português. E esse soneto, ao meu ver, ele representa muito a nossa alma brasileira e nós, julgadores brasileiros também. Que ele diz assim: meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Tem que ser com sotaque português mesmo. Nós, ao mesmo tempo que temos muito amor, solidariedade, nós também somos capazes de ser extremamente duros,
somos capazes de fazer coisas das quais a gente acabaria se envergonhando. Essa é a alma do brasileiro. E nós, como julgadores e brasileiros que somos, a gente leva isso conosco, não é? E por conta disso, às vezes, em razão de se desenvolver uma maneira diferente, de se resolver um conflito, né? Se assume uma postura um tanto mais dura e, por vezes, para que essa postura seja assumida, que ela se transforme em julgamento, para que ela se materialize, a gente precisa dar uma interpretação diferente para a lei. Que eu não vou dizer que seria uma interpretação equivocada, mas uma interpretação diferente. Em direito não existe nada que seja assim, pão, pão, queijo, queijo. Tudo tem correntes. Eu lembro até de algumas pessoas que eu conheci quando eu dava aula, que ficavam revoltados, os alunos. Mas por que tem corrente disso, corrente daquilo outro? Porque o direito é assim. É uma ciência abstrata, que ela vai se construindo. Então tem uma corrente que puxa nessa direção, uma nessa, às vezes tem uma corrente conciliatória, às vezes tem uma quarta corrente. Então é assim que funciona, não é? E dependendo de como a gente pensa, de como a gente viveu a vida, daquilo que a gente quer da vida, a gente vai se filiar a uma corrente. Eu lembro que no início da minha carreira, eu era um juiz extremamente severo, eu era extremamente punitivo. E fui aprendendo aos poucos. Estive lá em Caxias, onde tivemos de julgar muitos crimes de grupo de extermínio, né, doutor Riscardo? Então a gente ali teve contato com o que é o grupo de extermínio, como havia, o que financiava esses grupos, como aquilo funcionava e como às vezes a população era iludida. Ela de início ficava toda feliz quando tinha um grupo de extermínio para um determinado bairro, ficava toda feliz, não, vai acabar um crime aqui. Aí depois que acabavam os crimes, eles começavam a cobrar contribuição dos comerciantes, começavam a matar outras pessoas, ou seja, o crime ele não conduz a nada de bom, só coisas ruins. Besteira a pessoa achar, não, agora aqui vai dar resultado, aqui vai resolver nosso local de trabalho, de onde a gente mora. Besteira. Existe o bem e o mal. O bem só traz o bem, o mal só vai trazer o mal. Sempre vai trazer o mal ao final das contas. E o bem vai trazer o bem. A gente não deve se iludir com isso. Não deve se iludir. Mas lá em Caxias eu acostumei que isso eu estava me endurecendo, sabe? Eu estava me tornando uma pessoa mais dura ainda do que eu era. Mas eu tive a felicidade, primeiro eu fui para Campo Grande, onde fiquei numa vara de família, e aí fiquei 3 anos, eu era o único juiz de vara de família, hoje tem 3. Eu era sozinho, o único. Trabalhava como louco. Eu fazia, era uma média de 200 e poucos processos distribuídos por mês e 300 a 350, 400 desarquivados. Então era como se eu lidasse com 600 processos novos por mês. Imagina, eu não tinha fim de semana. Todo fim de semana ainda era aqueles processos de costurar, eu ia com a mala do processo cheia para trabalhar o fim de semana todo. Mas dali eu consegui remoção e fui para o centro. Na época ninguém queria ir para o Juizado Especial Criminal, que era considerado uma captis diminúcio, né? O sujeito queria ser juiz criminal, não de juizado especial. Teve até uma colega nossa, muito famosa, que se aposentou porque a vara dela foi transformada em juizado especial criminal. Ela achou que era uma captis diminúcio, estavam diminuindo o valor dela como juíza. E eu fui exatamente para esse juizado onde ela tinha sido juíza. E cheguei lá, tinha 3.000 e tantos processos que não estavam informatizados, na distribuição mais de 400. E aí comecei a trabalhar, mudei toda a equipe de trabalho, entrou para ser juiz auxiliar da corregedoria, um rapaz chamado Celso Silva Filho, que eu acho que já se aposentou, grande Celcinho. Ele me mandou funcionários novos que chegaram sem vícios, e aí nós conseguimos botar em dia aquilo. Antes eu dava uma média de 50, 60 sentenças por mês. Quando veio essa equipe nova, eu comecei a dar 400 sentenças, 500. Aí o Amado, né, que é um colega nosso de desembargador, falou, que também era de outro juizado, falou, Caio, quando você botar em dia, eu vou te dar outro juizado. Aí eu falei, será?
Aí eu botei o serviço em dia, fiquei com 3 mil e tantos processos em andamento, quase 5 mil como os outros para tombar, eu diminui para 600 processos em andamento. Aí me deram outro juizado. Pegaram o sexto, acabaram com o sexto, e acoplaram, trouxeram todo o acervo do sexto para o quarto. Mas o juizado especial, ele me humanizou. Ele fez com que eu visse uma outra maneira de solucionar os conflitos. Era uma maneira consensuada, onde as pessoas participavam da solução do conflito. Não era simplesmente você julgar um processo e aplicar uma pena. As pessoas conversavam, faziam um acordo. Por exemplo, o vizinho está fazendo barulho, você conseguia fazer uma audiência de conciliação, ele prometia diminuir o barulho, o outro ia, aceitava, daqui a pouco ele aceitava, homologava seu acordo. Se ele voltasse a fazer barulho, ele estava indo contra algo que ele se comprometeu perante a justiça. Ele participou da solução. Ele estava moralmente inserido na composição daquele litígio. Daí que é importante a mediação e a conciliação, porque a pessoa que participa, o conflito é solucionado com a participação, com a atuação dele. Então ele moralmente ele está comprometido com aquilo que foi decidido. Desembargador, falando em mediação, eu não sei se era para ninguém me falou de tempo, mas botaram um reloginho ali e o moderador é o chato que fica dizendo, olha, vamos... Mas só falta isso? Não sei, pois é isso. Botaram um reloginho ali, mas prossigamos. Daqui a pouco o doutor Silva Neto vai dizer, fala o tempo que precisar aí. Mas não, então tá bom. Não, eu não estava olhando esse negócio, eu estava olhando para o público. Pois é. Então é isso. Então são essas soluções. Eu queria falar de algumas coisas na lei do ECA. Vou falar rapidamente. Por exemplo, nós temos uma técnica de julgamento. Essa técnica de julgamento, quando a decisão, uma Câmara é composta por 5 membros. Geralmente o processo é julgado por 3. A decisão não foi unânime pela técnica de julgamento criada pelo Código de Processo Civil. Esses 5 vão julgar. Antes, havia embargos infringentes e de nulidade. No ECA, se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil, de modo que, ao meu ver, quando a decisão não é unânime, mas é a favor da defesa, não cabe embargos infringentes. Por que não cabe? Porque não existe embargos infringentes em favor da acusação, só para a defesa. E o adolescente, a criança, tem um artigo expresso no ECA, o artigo 35, que diz que ele não pode ter um tratamento mais severo do que o tratamento que se dispensa a um adulto na mesma situação. Se o adulto não pode ter um embargo infringente contra ele, como que o menor pode ter um embargo infringente contra ele? Mas alguns tribunais, às vezes, têm decidido em sentido contrário, alguns colegas meus também. Mas, ao meu ver, isso não deve ser assim. Nós devemos seguir um rumo de dar ao menor o mesmo tratamento que se dá ao maior que comete um crime. Até porque o maior tem mais responsabilidade, ele é imputável, ou seja, ele é responsável pelo que ele faz. E o menor, ele é inimputável. Então, como que ele pode ter um tratamento mais severo? E também acontece, rapidamente, na hora que ele é apreendido, que ele não é preso, ele é apreendido praticando um ato similar a um crime, pode ser decretada a internação dele, determinada a internação, se o crime for com violência ou grave ameaça, ou se ele estiver reiterando na prática infracional, ou se ele estiver descumprindo reiteradamente medidas protetivas. Mas vamos supor que seja a primeira vez que ele cometeu uma infração. Não caberia internação. Aí o que é que alguns juízes da infância e juventude dizem? Não cabe quando eu vou julgar o processo, mas a nível cautelar cabe. Ao meu ver, isso está errado. Por quê? Porque se não cabe quando eu já fiz o processo e reconheci que ele fez aquele fato, antes, quando eu não tenho certeza disso, cabe. É o chamado princípio da homogeneidade. Você não pode ter uma situação mais dura depois que a pessoa é julgada e condenada antes disso. Entendeu? É o princípio da homogeneidade, que
alguns colegas, né, algumas pessoas não têm visto em relação aos adolescentes infratores, entendeu? Então isso também é algo que, ao meu ver, deveria ser visto, porque nós temos de dar proteção integral. E essa proteção integral, ela passa também pela chance de defesa. Nós temos isso como dogma constitucional. Aí as pessoas dizem, não, mas ali é uma medida educativa, né? Não é uma pena, tudo bem, não é uma pena, mas é uma medida que pode repreender a liberdade, por exemplo, na internação. Na semi-liberdade ela restringe parcialmente, na liberdade assistida muito pouco, mas na internação ela restringe integralmente a liberdade, ele fica recluso. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque isso aí é igual a criança, né? Até aqueles pais, né? Hoje em dia é até não permitido, mas antigamente, né? Os pais educavam, né? Dando sola na criança, aí tinha os pais que batiam na criança e falavam assim, doeu mais em mim que você. Eu acho que não, doeu muito mais na criança. Doeu mais em mim que você. Então, gente, eu acho que eu extrapolei demais o tempo. Não, mas vamos fazer uma segunda rodada, depois a gente passa para o desembargador Guará. Então, gente, eu vou aqui agradecendo a atenção de vocês, tá? E pedindo desculpas se eu me estendi um pouco.